Os versos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vemos aqui uma verdade que o Pai nos ordena a irmos. O primeiro passo que nós vamos encontrar é uma ordenança, e nós precisamos entender o que é isso, o que é o evangelismo, o que é essa ação tão importante que tanto se fala na igreja e que as pessoas precisam fazer. É uma prática que nós fazemos naturalmente em outras áreas, mas que nesse caso o evangelismo é compartilharmos as boas obras. Compartilharmos, falarmos daquela graça que nos alcançou, da alegria que nós temos em estarmos livres do pecado. E essa é uma tarefa principal que foi deixada a nós para que possamos levar as pessoas a conhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitas vezes nós fazemos esse marketing gratuito para várias outras coisas na nossa vida. Se você assistir um filme, você fala bem desse filme. Se você vai a um restaurante que a comida lhe agradou, você fala bem daquela comida. Se você viu uma promoção na internet, você compartilha com seus amigos, que são coisas pequenas, são coisas mínimas, se comparada à graça que o Senhor nos outorgou através do sacrifício naquela cruz. E muitas vezes nós temos vergonha de falar. Muitas vezes nós ficamos tímidos para falar dessa verdade, achando que não seremos bem aceitos, bem reconhecidos dentro de um grupo, porque estamos falando de Jesus, parece algo meio ultrapassado. Mas essa missão ela é uma missão urgente, é uma missão que ela pode ser postergada. A grande comissão é a responsabilidade de todos os cristãos, todos. Essa tarefa ela não é opcional. Deus não falou assim, olha, Cristo não disse assim, olha, se você for, você fale. Não foi isso. Ele deu uma ordem, ide e façais discípulos. Essa missão ela é vital e deve ser cumprida com urgência e zelo. O evangelismo é um ato de amor e obediência a Cristo, reconhecendo que a mensagem do evangelho é a única esperança de salvação para a humanidade. Não vai ser um governo, não vai ser uma ação de uma empresa multinacional, não vai ser qualquer outra coisa, uma mudança climática que vai salvar a humanidade. A única salvação que existe para a humanidade, o único caminho que levará a algo de valor é essa mensagem. E nós precisamos passar essa mensagem à frente. Vamos entender um pouco o contexto histórico do texto de Mateus 28, 19 e 20. Qual era o momento em que esse texto estava sendo anunciado? Esse texto ele estava sendo anunciado após a ressurreição de Cristo e ele dá instruções finais aos seus discípulos do que eles devem fazer. Estes versículos eles são conhecidos, como já falamos, como a grande comissão. É um mandamento direto de Jesus para que seus discípulos levem esse evangelho a todas as nações. Então, Cristo poderia ter dito, olha, continuem se reunindo, apenas vocês, mantenham acesa essa chama do evangelho entre vocês. O que aconteceria? Nós nunca nem tomaríamos conhecimento de que Cristo morreu por nós. Mas ele disse, vão a todas as nações e anunciem o que está sendo feito. Quem eram os destinatários dessa mensagem, dessa ordem que foi dada por Cristo? Quem era aquele grupo que estava ouvindo essas palavras? Os destinatários eram os discípulos, que eram os fundadores e primeiros líderes da igreja cristã, a igreja primitiva. Jesus estava falando a um grupo pequeno de homens, não eram muitas pessoas, era um grupo pequeno, um grupo restrito, que apesar das suas falhas e limitações, foram escolhidos para transformar o mundo com a mensagem do evangelho. O mundo, ele foi impactado por poucas pessoas falhas, que tinham as suas dificuldades, tinham suas limitações, mas que
propagaram aquela mensagem, falaram do que viram e do que ouviram, e por isso nós fomos alcançados por essa mensagem. E nós temos a obrigação de fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas. Não pode parar em nós. E aí vem a pergunta central da nossa mensagem de hoje. Devemos ir até eles ou aguardar que eles venham até nós? Às vezes nós fazemos uma estrutura bonita, confortável, com ar-condicionado. Aqui não temos, mas existem alguns lugares que têm umas cadeiras acolchoadas, um templo bonito, bem pintado, iluminação. Mas foi para isso que nós somos chamados? Para ficarmos confortáveis dentro de um espaço? Ou para anunciar o Evangelho às pessoas fora das quatro paredes? Nós devemos ser proativos, devemos ir ao encontro das pessoas, não devemos ficar passivos aguardando que elas venham até nós. Pode acontecer de algumas pessoas irem ao nosso encontro e nós falaremos a essas pessoas a verdade da salvação, mas não é a nossa missão principal. A nossa missão principal é ir ao encontro dessas pessoas falando dessa graça que nos alcançou. Então, vamos analisar o texto de Mateus. Esses 2 versos, eles, apesar de pequenos, nos falam verdades muito profundas. Nós começamos com um texto com um verbo que ele é imperativo. Esse verbo imperativo, ele fala de uma ação proativa. A ordem de ir implica uma ação ativa, um movimento em direção ao mundo. Não é aguardar que esse mundo venha. Não é suficiente esperar que as pessoas venham até nós, devemos ir ao encontro delas. John Stott, conhecido teólogo, no seu livro Discípulo Radical, ele enfatiza que o cristão é chamado a ser sal e luz no mundo, implicando uma presença ativa e transformadora na sociedade. Também afirma que a igreja é chamada a sair de suas 4 paredes e engajar-se com o mundo, levando a mensagem de Cristo onde quer que estejam as pessoas. Essa mensagem é endereçada às pessoas, então nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. Cristo ele não ficou apenas em sinagogas, Cristo ele foi ao encontro das pessoas. Não são poucos os relatos em que ele estava falando a multidões, pessoas que o cercavam, situações em que ele mal conseguia andar das pessoas que o cercavam, e era ali onde ele anunciava essas verdades sagradas. Precisamos fazer discípulos de todas as nações. E quando nós falamos aqui de todas as nações, traz um sentido de inclusividade do Evangelho. Esse Evangelho é para alcançar todas as nações e mostra que ele não é exclusivo de um grupo. Não foi feito para pequenas pessoas, para poucas, um grupo restrito. Essa verdade não é uma verdade que se restringe à Igreja Presbiteriana Memorial. Nós precisamos anunciar isso a todo mundo. Jesus não limitou a mensagem a um grupo específico, mas a estendeu a toda a humanidade. Ele poderia ter ficado apenas entre os judeus, mas não foi isso que ele fez. Reformadores clássicos como João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, ele destaca a necessidade de disseminar a palavra de Deus em todos os povos, enfatizando a soberania de Deus na salvação de pessoas de todas as nações. Calvino argumenta que a igreja deve ser a missionária por natureza, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. Então a igreja tem essa responsabilidade. Aqui nós estamos falando de uma igreja missionária, conhecidamente missionária. Nós temos 3 missionários que cresceram dentro dessa igreja e hoje estão nas nações, sem contar os outros ministros do Evangelho que nasceram na juventude dessa igreja e que hoje se encontram pastoreando igrejas ao redor do Brasil. Nós temos no interior da Paraíba, no Piauí, e entre vários outros lugares. Nós temos vários frutos daqui, mas nós precisamos manter esse ímpeto de anunciar essa verdade. O texto que se encontra em Marcos, capítulo 16, verso 15, diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é a toda criatura, a todo mundo. Essa abrangência do Evangelho é uma instrução de pregar a toda criatura, reflete a universalidade da mensagem cristã.
Essa mensagem é para todos e é obrigação nossa fazer com que isso se cumpra. Não há limites geográficos ou culturais para onde o evangelho deve ser levado. Devemos levar a todas as pessoas, ao sertanejo, ao indígena, ao quilombola, ao que está em outra nação, mas também ao nosso colega de trabalho, que está sentado ao nosso lado, ao nosso vizinho. Muitas vezes encontramos no elevador, não sabemos as dificuldades que eles estão passando, muitas vezes não anunciamos a verdade, talvez aquela verdade seja o que falta na vida daquela pessoa. A um colega de faculdade, nós temos essa obrigação. Quando pensamos em missões, pensamos em distância, mas na verdade essa missão é todo o campo missionário que estiver disponível para nós. Um vizinho pode ser um campo missionário, um parente pode ser um campo missionário. Nós precisamos fazer isso. Charles Spurgeon, em seus sermões, ele frequentemente ressaltava a necessidade de um fervor evangelístico que alcança todas as camadas da sociedade. Ele afirma que cada cristão deve sentir um peso e um chamado para compartilhar o evangelho, independentemente da sua posição ou circunstância. Quando foi a última vez que nós sentimos falta de estarmos evangelizando? Quando foi a última vez que nós pensamos, poxa, hoje, esse mês se passou e eu não entreguei um folheto, não falei de Jesus para ninguém, se passaram 30 dias e meu saldo é 0. Não estou falando em pessoas salvas, não somos nós quem faremos essa salvação, não é por força nem por violência, mas a nossa obrigação é falarmos dessa verdade. Você fala, Cristo é quem vai fazer com que aquela pessoa seja alcançada. Sabemos que não somos nós quem vamos convencê-las. E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, poxa, eu preciso de um treinamento. Não sei evangelizar. Eu preciso estar preparado para evangelizar. Mas eu não estudei isso, eu não fiz teologia, não frequentei um seminário. O que é que eu faço? Aí eu lhe pergunto, quando você assiste um filme que você gosta e você fala para outra pessoa, você precisa ser um cinéfilo para divulgar? Um camarada da academia do Oscar lá para entender e falar? Não, mas você fala. Quando você vai a um restaurante que você come uma comida que lhe agrada, que lhe faz bem ao paladar, e você fala para outra pessoa, você é formado em culinária para falar sobre isso? Não, mas você fala. Por que para anunciar uma verdade que transformou a nossa vida, nós precisamos ter um treinamento especial? Por quê? Fala do que você vive, fala do que você ouve. Nós vimos vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas de forma simples. Tinha uma senhorinha que ela ouvia o sermão no domingo, e aí durante a semana ela repetia, ela anotava e repetia esse sermão para os seus amigos, para os seus vizinhos, e assim ela ia alcançando outras pessoas. Fala da verdade que está no seu coração. Isso vai fazer a diferença. E quem vai nos dar esse poder para evangelizarmos, nós podemos encontrar no texto que se encontra no primeiro capítulo de Atos, verso 8, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí muitas pessoas podem pensar, poxa, mas o Espírito Santo não desceu ainda sobre mim, eu não fui batizado, né? Como existe em algumas denominações essa ideia do batismo com o Espírito Santo, que vai falar em línguas e fazer outras coisas diferentes. Irmãos, no momento em que vocês compreendem que estão errados, que existe uma salvação, que existe um julgamento, o Espírito Santo já habitou em você. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre vocês. E ao descer sobre vocês, vocês receberam poder. Para quê? Para anunciar, para serem testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, Paraíba, Brasil, João Pessoa, aonde quer que vocês estejam, vocês precisam anunciar. Até os confins da terra.
Então é esse Espírito Santo quem nos capacita a fazermos isso. É Ele quem, Cristo foi quem nos prometeu que nós receberíamos esse poder especial para cumprirmos essa missão. Ou seja, estamos mais capacitados a falar da graça que nos alcançou do que de uma promoção na internet. E às vezes as coisas têm se invertido, né? Falamos do que não entendemos e não falamos do que temos poder e autoridade para falar. Então tenhamos ousadia em fazermos isso. Martin Lloyd Jones, um outro teólogo, ele, num livro chamado Living Water, que em tradução seria Água Viva, fala sobre sermões a respeito do capítulo 4 do livro de João. Ele discute o papel vital do Espírito Santo na vida do crente e na obra evangelística. Ele enfatiza que a dependência do Espírito é essencial para o sucesso na missão de evangelizar, pois é Ele, no caso o Espírito Santo, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito Santo quem faz isso. Por isso que eu falei, vamos falar do Evangelho. Se aquela pessoa vai se converter ou não, se Cristo vai alcançar aquela pessoa ou não, não cabe a nós decidirmos, não cabe a nós sabermos ou decretarmos que aquela pessoa será alcançada ou não. E para que essa palavra chegue até essas pessoas que Cristo quer alcançar, são necessários pregadores. E quando eu falo de pregadores aqui, não falo de pessoas como o reverendo Aguinaldo, como o presbítero Berg, como outros que temos por aí, que levam essa verdade através do púlpito. Você é um pregador. Você tem a autoridade de falar dessa palavra. O texto que se encontra em Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15, diz assim: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como essas pessoas vão crer se elas não conhecem? Como é que a fé nos alcança? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você é responsável por despertar a fé no coração daqueles que ouvem essas boas novas que vocês anunciam. E saibam que isso é bom aos olhos do Senhor. Ele vê como pés formosos, ou seja, um caminho glorioso que está sendo traçado ao fazer isso. Muitas vezes pode parecer desgastante, pode parecer desafiador, pode parecer doloroso, porque muitas vezes vocês vão falar dessa verdade, vão ouvir coisas que não gostariam de ouvir, mas o que importa é agradar aquele que nos alcançou. Nós fomos comprados, nós temos agora um Senhor, e nós não precisamos agradar ao mundo, não precisamos agradar um colega de trabalho ou um vizinho, um colega de faculdade. Nós temos a obrigação de alcançá-los, de anunciar essa verdade a eles, mas se vai agradar a eles ou não, eu não me importo com isso. O que importa é agradarmos ao Senhor que nos comprou. Então façamos aquilo que agrada ao nosso Senhor. A importância do pregador é destacada como essencial para que a fé seja despertada nas pessoas. A pregação é o meio pelo qual Deus escolhe para comunicar sua mensagem de salvação. E como eu falei, mais uma vez repito, não é apenas aqueles que ocupam o púlpito que têm a tarefa de serem pregadores. Todos nós temos essa tarefa, todos nós conhecemos essa verdade, todos nós vamos anunciar. Talvez não seja eloquente como o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, mas vamos falar da forma como o Senhor nos dá condições de falar, e as pessoas vão ouvir. E não é uma pregação com palavras rebuscadas que vai fazer com que essa verdade seja aceita. O que precisa ser feito é que a verdade seja fiel às Escrituras. Essa pregação sendo fiel às Escrituras é o suficiente. John Owen, num livro chamado A Morte da Morte, na Morte de Cristo, ele argumenta que a pregação é o meio ordinário pelo qual Deus chama seus eleitos à fé.
ele enfatiza a seriedade e a responsabilidade dos pregadores em comunicar fielmente o Evangelho. Então, não é aqui eloquentemente comunicar de forma bonita, comunicar de forma fiel as Escrituras. Não deturpem as Escrituras. Para não deturparmos as Escrituras, nós precisamos conhecê-la. Então, nós precisamos orar, estarmos próximos a Deus, lermos as Escrituras para que possamos ter o conhecimento e então anunciarmos de forma fiel essa verdade que nos alcançou. Então, sabemos que a fé vem pelo ouvir, nós precisamos de pregadores, mas temos autoridade do Espírito Santo para pregarmos e muitas vezes nos deparamos com situações de pessoas persistentes. Nós falamos e aquela pessoa não traz frutos aos nossos olhos. Nós precisamos ter uma proclamação constante desse Evangelho, sabendo que não é por nossas forças que isso vai trazer os resultados. E em que momento nós vamos fazer isso? Não, vamos esperar aquele momento ideal, quando aquela pessoa estiver mais sensibilizada, talvez ela esteja mais aberta a receber o Evangelho, uma situação de doença, uma situação de crise, a gente vai lá e dá aquela palavra, um momento de alegria, uma conquista, a gente vai lá e anuncia isso. Em que momento a gente deve fazer? O texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, nos traz a resposta para isso. Esse texto diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então nós precisamos falar dessa verdade a todo momento, quer seja oportuno ou não, quer seja um momento de tristeza, um momento de alegria, um momento em que a pessoa está visualmente precisando ou não. Nós não sabemos como estão os corações das pessoas que nos cercam. O Senhor muitas vezes nos coloca em situações para anunciarmos a verdade necessária a uma pessoa que nem aparentava precisar daquela verdade. Vários são os relatos de pessoas que aparentemente estavam bem e quando a verdade lhes é anunciada, essas pessoas caem em prantos, chorando, porque era exatamente aquilo que faltava ao seu coração. Eles precisavam ouvir para que pudessem ter fé e, tendo essa fé, encontrassem o que faltava em suas vidas. A exortação a pregar a tempo e fora de tempo sugere uma dedicação contínua ao ministério da palavra. Não devemos pregar apenas quando é conveniente, mas em todas as ocasiões. O teólogo Timothy Keller, no livro Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, explora como a pregação deve ser relevante e fiel em todos os tempos. Ele argumenta que a pregação deve abordar tanto os crentes quanto os não crentes, oferecendo a mensagem do Evangelho de maneira clara e convincente. Como é que você vai falar convincentemente sobre algo? Só se você experimentar. Eu não tenho autoridade para falar de um filme que eu não assisti. Como aconteceu certa vez, uma comentarista do Oscar que perguntou alguma coisa para ela, falou, não assisti. E como é que ela está comentando o Oscar se ela não assistiu o filme? Como é que eu vou falar de uma verdade que eu não conheço? Para conhecer, eu tenho uma revelação que está nas minhas mãos, está nas mãos de vocês. Hoje é muito fácil. Graças a Deus nós vivemos num ambiente em que o acesso às Escrituras é amplo a todos. Existem países que não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. Existem países em que a Bíblia é traduzida no seu idioma, mas eles são perseguidos. Existem países que as Bíblias são traduzidas, mas eles são perseguidos se portarem essas Bíblias. Nós temos a liberdade de termos várias versões no nosso idioma, traduções de todo tipo, e nós muitas vezes titubeamos em conhecer essas verdades. E exatamente nós precisamos conhecer essa verdade porque nós vamos ser pegos de surpresa a qualquer momento. Muitas vezes você não fala, e aí vem o vir até nós, né? Muitas vezes você não vai anunciar essa verdade, mas as pessoas sabem que você tem essa verdade. E quando
Deus quer alcançar alguém, Ele também faz com que essas pessoas vão até você. Muitos de vocês já devem ter se deparado com a situação de alguém chegar e falar: vem cá, me tira uma dúvida, eu tenho uma dúvida aqui. Na Bíblia, fala sobre isso. O que é que a Bíblia fala sobre o aborto? E aí você fica: poxa, e agora? Não sei. O que é que a Bíblia fala sobre o suicídio? O que é que a Bíblia fala sobre temas que são, às vezes, conflituosos, ou até sobre a escatologia, o fim dos tempos? As pessoas são preocupadas com isso. E aí, quando essas pessoas lhes procuram, vocês não têm a resposta. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós seremos confrontados várias vezes. As pessoas vão querer saber que verdade é essa que há em nós, que mesmo o mundo desabando lá fora, nós estamos tranquilos, nós estamos felizes, nós conseguimos nos alegrar nas pequenas coisas, no sustento que o Senhor nos dá. E as pessoas pensam: poxa, mas a gente tem crise financeira, a gente tem aí uma crise de ceticismo, as pessoas não acreditam em nada, por que você está feliz? O que é que está lhe alegrando? E nós precisamos estar prontos a responder. Nós precisamos estar prontos a defender a nossa fé também. Aqueles que querem saber a verdade vão nos procurar, mas também vão nos procurar aqueles que querem combater a nossa verdade. Nós precisamos estar prontos para não envergonharmos o Evangelho quando nós não sabemos responder a alguma coisa, numa discussão com alguém, nós vamos envergonhar o Evangelho de certo modo. Então, a necessidade de estar preparado para defender a fé é crucial no evangelismo. Quando você vai evangelizar, as pessoas podem receber bem ou podem lhe confrontar. Devemos estar sempre prontos para explicar a razão da nossa fé e da nossa esperança em Cristo. R.C. Sproul, no seu livro Defendendo Sua Fé, ele oferece uma abordagem sistemática para a apologética, sublinhando a importância de estar preparados para responder às perguntas sobre a esperança cristã. Ele destaca que a apologética não é apenas uma defesa intelectual, mas uma expressão de amor ao próximo, ajudando-os a entender a verdade do Evangelho. Então, a apologética, que é o quê? É a forma como eu me porto como um apóstolo, que eu recebo esse conhecimento e transmito. É uma forma também de expressar o meu amor ao meu próximo, porque eu estou ajudando ele a encontrar aquela verdade que me alcançou. E por fim, meus irmãos, nós chegamos ao texto de João, capítulo 20, verso 21, em que Cristo diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós fomos enviados a uma missão, e nós não podemos ser insubmissos, insubordinados. Nós temos um Senhor que nos deu uma tarefa a ser cumprida, e que nós precisamos cumpri-la com zelo, com fidelidade, com compromisso, sabendo que essa missão que nós estamos cumprindo também é uma expressão de amor. Eu estou expressando o meu amor ao meu próximo, à medida que eu anuncio a ele essa verdade da salvação. E nós temos um modelo. Cristo não está dizendo assim: olha, vão lá e façam de qualquer jeito, da forma como vocês souberem. Ele está dizendo assim: olha, da forma como vocês me viram fazer, da forma como o Pai me enviou, eu também estou enviando que vocês façam o mesmo. Façam como eu fiz. Em outras palavras, foi o que ele disse: façam como eu fiz. Vocês precisam apenas replicar o que eu fiz aqui, anunciando essa verdade, que as pessoas vão acreditar no que vocês estão dizendo. Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, e da mesma forma Ele nos envia ao mundo. Nosso modelo de evangelismo deve seguir o exemplo de Cristo, que veio ao encontro das pessoas, serviu-as e proclamou o reino de Deus. Importante, Cristo serviu as pessoas. Ele não foi servido, Ele veio para servir. Nós não podemos querer ser servidos
se nós estamos seguindo o modelo de alguém que serviu. O modelo não encaixa. Então nós precisamos ser como Cristo foi. John Piper, num livro que em tradução seria Que as Nações Fiquem Contentes, né, Let the Nations Be Glad, ele enfatiza que a missão da igreja está enraizada no envio de Cristo. A nossa alegria em Deus deve transbordar em uma paixão por missões. Piper argumenta que o propósito final do evangelismo é a glorificação de Deus através da adoração de todas as nações. E quando nós vemos todas as nações, podemos traduzir para todas as pessoas. Porque muitas vezes pode parecer algo muito distante, assim, todas as nações, os missionários que estão lá já estão fazendo esse trabalho. Mas do outro lado do muro pode ser uma nação diferente. O outro lado do muro pode ter uma cultura diferente da sua, práticas e costumes diferentes, que não agradam a Deus, que é um campo missionário. E você é um missionário enviado por Deus. Então, façamos a diferença. Devemos ir a eles. Nossa responsabilidade é clara, nós devemos ir ao encontro das pessoas levando a mensagem do Evangelho onde quer que elas estejam. Devemos ser intencionais, não é por acaso que nós vamos falar. Nós precisamos buscar oportunidades de forma intencional. Certa vez nós tivemos uma dinâmica na escola bíblica dominical que foi bem interessante. Nós tínhamos vários objetos aleatórios e que esses objetos eles eram usados para que as pessoas chegassem ao evangelismo. Por exemplo, você pega um grampeador. Como é que eu vou usar um grampeador para evangelizar alguém? E aí a pessoa começava a construir, olha, você sabia que esse grampeador ele serve para unir uma folha a outra? Mas você sabia que Cristo nos uniu de volta ao Pai? Nós estávamos separados. Então, assim, criatividade, intencionalidade, nós precisamos fazer isso. Nós que precisamos criar as oportunidades. Nós não podemos esperar que essas oportunidades batam a nossa porta. Precisamos ser intencionais na criação dessas oportunidades. Porque nós precisamos nos alegrar em compartilhar essa fé. Seja na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, ou nas missões transculturais, como essa igreja já tem feito. Devemos ser ousados e intencionais em nossas ações, confiando na promessa de que Cristo está conosco até o fim dos tempos. Ele nos dá coragem, sabedoria e poder para sermos testemunhas eficazes. Existe diferença entre eficiente e eficaz. Eficaz é aquele que, além de fazer, ele faz bem feito. Então, que nós façamos bem feito essa tarefa aí de levarmos esse evangelho. E nós temos alguns desafios modernos a enfrentar. Reconhecer que temos desafios como a secularização, o pluralismo religioso, e quando nós falamos de pluralismo religioso, temos também o pluralismo denominacional, várias denominações que têm doutrinas diferentes. A apatia espiritual, muitas pessoas hoje acham que não precisam dessa história de Cristo, nem de Deus, nada disso precisa. Nós precisamos buscar estratégias que sejam eficazes e contextuais para alcançar as pessoas. E aí, hoje nós temos várias ferramentas. Pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um post no Instagram, pode ser várias outras técnicas que podem ser utilizadas, mas isso não nos tira a responsabilidade de falarmos, de chegarmos, termos o contato. Nós temos visto que o evangelismo que mais traz resultados hoje em dia é o evangelismo de relacionamento, quando você tem amizade com alguém, que você anuncia o evangelho àquela pessoa, esse traz mais resultado. Então, que nós tenhamos essa ousadia, essa obediência e esse compromisso em cumprir aquilo que nos foi delegado a fazer. É uma missão árdua, é uma missão que deve ser constante. Não é uma missão que acontece num final de semana, quando a liderança da igreja marca um evangelismo em determinado lugar, um avanço evangelístico, e ali fez e acabou. Isso deve ser constante, diário. Isso deve ocupar a sua mente em pensar em como fazer e em se preocupar em alcançar
essas pessoas. Sabemos que não precisamos ter um preparo especial, diferenciado. Se você foi alcançado, você já tem o que é necessário para alcançar outras pessoas. Já desceu sobre vocês o Espírito Santo e com ele o poder para anunciar essa verdade. Então tenhamos ousadia, sejamos intrépidos e constantes no falar dessa verdade. E o Senhor com certeza vai nos ajudar. Estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei, é a mensagem o lar celeste tem a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão